seja verdadeiro, e assim o fazendo recompõe uma realidade distorcida. Fonseca, num gesto mandraquiano, explora o impasse entre os dois termos, porque a ele subjaz a esperança da recuperação, da confiança no convívio, de uma realidade que seja verdadeira. Melhor dizendo, vamos entender. Entendamos que a confiança, como disse acima, não é um simples gesto de boa vontade, mas é uma relação social e a base para o desenvolvimento de relações sociais. Seja na opacidade da sociedade, seja na complexidade das interações sociais, seja na visibilidade total com que a cidade se apresenta, a confiança urbana é fundamental. Tal equação encontra clareza, por exemplo, no conto O Presente de Natal, de também Calibre 22, o livro mais recente de Fonseca. Nesse conto, uma mulher vai visitar uma mãe de santo numa favela do Rio e esta lhe revela que seu marido está possuído pelo demônio. A mesma coisa que a cartomante que fora consultar no dia anterior já lhe dissera. Certa dessa verdade, essa mulher passou a acreditar que seu marido iria cortar seu pescoço justamente no dia 25 de dezembro. O casal tinha vários convites para o dia de Natal, mas ambos decidiram passar em casa juntos, apenas os dois. Enquanto ceavam, a mulher notou que o marido tinha um ar misterioso. Ela pensando, ele supõe que eu não sei o que ele vai fazer, pensou, enquanto acariciava a faca que tinha na mão. Tenho um presente para você, disse o marido. Feche os olhos, feche os olhinhos. Quando o marido se aproximou, ela enfiou a faca em seu peito. Ele caiu no chão. O colar que o marido tinha na mão, ao bater no assoalho, se rompeu e as pérolas pularam, tilintando ao lado do morro. Acabou o conto. Se supormos que a confiança é o que dá suporte ao convívio social, entenderemos, por conseguinte, que a cidade não é possível na desconfiança. A partir do flexionamento da realidade com a verdade, podemos analisar as diferentes camadas da obra de Fonseca. Aquilo que se anuncia como realidade nem sempre é verdade. Aquilo que parece verdadeiro nem sempre se explica a partir de uma só realidade. Os títulos dos livros de Fonseca, como Calibre 22, Axilas e outras histórias indecorosas, esse tem um título estranhíssimo, e do meio do mundo prostituto, só amores ganhei ao meu charuto, pequenas criaturas e assim por diante, né? Os títulos dos livros dão abrigo a um mundo fabuloso, não no sentido de admirável, nem de grandioso, mas no sentido alegórico, mitológico, relativo à lenda. Fábula relativo à lenda. Então, relativo a uma história curta de onde se tira uma lição ou preceito moral. É, de alguma maneira, fabulando, portanto, relativizando entre a verdade e a realidade, que Fonseca organiza seu mundo tentando entender, se indagando qual seria a lição, qual seria o preceito moral das fábulas. E ele toma uma fábula. No caso, a fábula de Esopo, a cigarra e a formiga, que todo mundo leu quando era criancinha. Né? Ele toma esse conto para avançar na sua conclusão. E ele relata, cantar é um crime que mereça, porque a cigarra canta, né? Cantar é um crime que mereça ser punido. A alegria é um mal a ser combatido. O desejo e o amor devem ser execrados, porque a fábula fala disso. Todo animal, de certa forma, tem uma atividade predatória. Claro que ninguém chega a ser tão destruidor quanto o ser humano. Mas entre a cigarra e a formiga, quem é o pior? Algumas poucas cigarras, coitadas, cujas ninfas, ao se alimentarem da seiva das plantas, causam pequenos danos à árvore, ou serão as milhões de formigas que, organizadas em verdadeiros exércitos apocalípticos, escondidas em buracos, saem de maneira sorrateira, sem nenhum tipo de desejo ou amor, a não ser roubar furtivamente plantações inteiras para estocar os seus subterrâneos. E ele conclui, as fábulas de Esopo são uma lição de astúcia, de inteligência, de sagacidade, seria uma lição
de moral? Podem jogar essa merda no lixo. O meu eu já joguei, conclui Rubem Fonseca. Na fabulação de Fonseca, não se trata apenas de ponderar entre a utilidade do trabalho, a poupança para a diversidade, como a formiga, e a boemia da vida dos sentidos e dos prazeres do mundo, como a cigarra. Fonseca não quer um mundo, não quer cidades econômicas que produzam homens estressados, preocupados com o rame-rame do cotidiano cinzento do trabalho e da rotina. Fonseca quer mais da vida, quer mais do mundo, quer mais dos homens. Foda-se é o título do conto do seu livro Amálgama, e que execra a banalidade da vida jogada no pequeno, na economia dos afetos. Diz o personagem: ontem eu perdi meu carro. Ele não estava no seguro. Fui no boteco, pedi um chopp, ergui o copo e disse: foda-se! E tomei um gole. O chopp estava uma delícia. Sei que tem gente que não vai acreditar nessa história que estou contando. Foda-se. Agora, a pergunta que não quer falar. Qual poderia ter sido o título do trabalho? Bom, obrigado. Obrigada, Robertinho. Rita, com você. Então, obrigada, Paola, pelo convite. Obrigada, Robert, pela ótima abertura dessa mesa para indicar o rumo da conversa. Eu estou à altura. E também fiquei pensando, assim, que por onde que eu ia, né, com o texto que a Paola mandou e muito espertamente também não apontou nenhum rumo, né. Então, eu estava muito ocupada com um livro de um inglês chamado China Miéville, que se chama A Cidade e a Cidade. E eu tinha também recentemente assistido numa fim de semana só e mais uns dias da semana, uma série que eu protelei durante muito tempo para assistir, que é Black Mirror, e eu estava verdadeiramente obcecada pelas duas experiências. O livro, não sei se vocês conhecem a história, é sobre uma cidade cindida em duas, e os habitantes de uma metade têm por lei a obrigação de desver os habitantes da outra metade. Então, o livro é um tratado sobre o desver, né? Então, fiquei pensando sobre o que significaria isso. Na verdade, a história por trás da ficção são os muros, as fronteiras e as cidades, sobretudo as cidades do leste europeu, e o que se passou com elas de 1990 para cá, com o fim da União Soviética e também com os efeitos as transformações posteriores à queda do Muro de Berlim. Então eu dei o título para essa fala de modos de desver. Então vou ler para não perder tempo. Espero também que eu não fique muito monótono. E depois a gente tem que dizer que para variar, nessa altura do semestre é também um texto incompleto, cheio de fio solto, mas isso também não vai não tem o menor problema para nós, né? Aqui. Exatamente, a vida na academia, né? Bom, então tá. Então eu disse o seguinte, que o que motivou um pouco essa resposta, a pergunta que a Paola estava fazendo, é um desejo de explorar um esgotamento, que é descobrir os modos que nos levaram ao achatamento e, por conseguinte, transformando-a numa obviedade, aquela sentença de Guy Debord que dizia que tudo que era vivido diretamente tornou-se uma representação. Essa frase é uma frase do comecinho do Sociedade do Espetáculo, livro que acabou de completar 50 anos, né? Em todo achatamento repousa uma naturalização que em si contém algo que aplana as farpas e os espinhos do pensamento. Neste caso da sentença debordiana, não é a letra do texto que se esgota, porque repetida a exaustão, tal como tem se passado há 50 anos. Não se trata somente de apresentar uma formulação, a do esgotamento das representações,
mas de expor uma afirmação filosófica em suas repercussões no mundo a que chegou, a que esse livro chegou, isto é, a esse nosso tempo presente. De um modo geral, eu me refiro aqui ao curso das imagens na realidade vivida, delineando uma forma particular de experiência na vida cotidiana. De modo específico, essa fala se ocupa com uma experiência da imagem em negativo, que eu estou denominando aqui, não é uma denominação minha, né, como eu já falei. Então, aqui chamo desver, né, essa experiência da imagem em negativo, e que me parece apontar para uma possibilidade de crítica ao achatamento da experiência política do presente, que é também experiência estética. Trata-se de uma argumentação contrária ao acatamento obediente da diuturnidade das imagens impressas na retina, sem que contra elas se imagine sequer poder cerrar os olhos e combater o apassivamento da vida que delas resulta. Estou escrevendo aqui sobre a perspectiva do desver, para pensar uma experiência política da história, cujo fundamento está na capacidade de um aprofundamento da experiência do presente, experiência que também é estética. Contudo, se a ação do desver supõe uma recusa, implica também num movimento pelo avesso. É um termo ambivalente que indica uma operação e um desempenho cuja resolução extrapola o olhar, na medida em que não ver desencadeia alguma destruição, demole o conforto, as aparências de segurança, deixa de reconhecer as fachadas harmoniosas do mundo que nos rodeia. Por outro lado, desver é uma estratégia de mobilização do aparato perceptivo, segundo os demais sentidos, até mesmo reposicionando a visão. Nesse caso, desver tanto corresponderia a despertar, quanto ao tráfego de uma estética da visibilidade a outra estética da tatibilidade, como nos ensinou Jean-Marie Gagneban num texto sobre a estética benjaminiana. Com isso, com essa introdução, fica convocado aqui o autor que vai sustentar essa fala. Estou partindo aqui da filosofia de Walter Benjamin para pensar a nossa atualidade, na qual precisamos todos do laboratório multiplicidade denominado Walter Benjamin, que nunca deixou de se ocupar com uma concepção de crítica de arte radicalmente histórica e temporal. Sobretudo, nunca se furtou a destruir reiteradamente a monumentalização, fosse da arte, da história ou das estruturas do cotidiano, colocando em xeque a sua própria atualidade, entendida como contemporaneidade imediata, mas também como um conceito intensivo, como ele próprio formula. Conceito intensivo que, na palavra atualidade, retoma o vir a ser, apontando a potência e o ato, a ação. Essa seria a atualidade plena para Benjamin, a ressurgência intempestiva de algo encoberto por meio da ação. Ainda podemos, nos dias de hoje, perguntar por algo encoberto nas imagens? Apenas, talvez, se as tomarmos no seu aspecto de fantasmagoria e no que delas pode ser percebido com o corpo inteiro, isto é, com essa superfície indiferenciada de recepção tátil, para a qual concorrem todas as sensibilidades de forma, extensão, consistência, aspereza, peso, temperatura, tudo que se deixa colocar em contato com a pele. Foi Benjamin quem demonstrou a história da tatibilidade correlata à fantasmagoria. Quando se ouve o termo fantasmagoria, não se deixa de ter a dimensão exata da importância que este tem para a obra de Benjamin como um todo. De fato, é um conceito com inúmeras formulações nos seus textos e mesmo nas anotações relativas ao livro das passagens. O que eu quero dar relevo aqui é a fantasmagoria urbana, para tratar de uma determinada experiência e narrativa dessa experiência. Isso por entender que nessa atribuição do conceito às formas de vida nas cidades, Benjamin antevê a experiência dialética do despertar da ilusão fantasmagórica. Assim, a gente pode ler lá no primeiro texto que resulta do trabalho das passagens, que é uma exposé escrita em 1935 e reescrita em 1939. Benjamin diz o seguinte sobre esse textinho: o objetivo desse livro é uma ilusão expressa por Schopenhauer numa fórmula segundo a qual
Para apreender a essência da história, basta comparar Heródoto e o Jornal da Manhã. É a expressão de vertigem característica da concepção que no século XIX se fazia da história. Corresponde a um ponto de vista que considera o curso do mundo como uma série ilimitada de fatos fixos em formas de coisas. Nossa pesquisa procura mostrar como, na sequência dessa representação coisificada da civilização, as formas de vida nova e as novas criações de base econômica e técnica que devemos ao século XIX entram no universo de uma fantasmagoria. Tais criações sofrem essa iluminação, está entre aspas a palavra iluminação no texto do Benjamin, não somente de maneira teórica, por uma transposição ideológica, mas também na imediatez da presença sensível. Manifestam-se enquanto fantasmagorias. E aí eu fecho a citação da Exposé de 39. A seguir, prossegue Benjamin, apresentando como fantasmagorias as passagens, as exposições universais e, numa espécie de síntese, as obras de reforma das cidades de Paris, realizadas pelo barão Eugène Haussmann, então denominada como embelezamento estratégico da cidade. Assim relata Benjamin. Quanto à fantasmagoria da própria civilização, encontrou seu campeão em Haussmann e sua expressão manifesta nas transformações que realizou em Paris. Esse brilho, entretanto, e esse esplendor com os quais se coloca a sociedade produtora de mercadorias e o sentimento ilusório de sua segurança não estão ao abrigo de ameaças. A fantasmagoria do espaço corresponde à autoimagem da sociedade produtora de mercadorias em seu caráter fetichista. Para Benjamin, é fantasmática a imagem que a sociedade urbana produz de si e que costuma designar como sua cultura, imagem enganosa que mascara as relações de produção e as estruturas de dominação. As fantasmagorias na cidade correspondem a desejos de consumo e delineiam o campo da experiência alienada. Ora, desde o século XIX europeu e haussmanniano, no que diz respeito ao desenho das capitais, a fantasmagoria jamais cessou de ser o elemento em que a cidade cresce e se consolida. A astúcia do urbanismo foi a de operar reiteradamente de lá para cá como instrumento central na transfiguração levada a cabo pelas fantasmagorias, produção social, ordem social. Todas as suas imperfeições e carências são obliteradas. De modo que toda uma sociedade se resuma a mercadorias, tudo se ofereça segundo o seu valor de troca, produção e ordens sociais, artefatos e experiência. Para Benjamin, a fantasmagoria é então uma categoria-chave, quase um paradigma do mundo moderno, que toma a forma da mercadoria. É no texto das passagens, no livro das passagens, descrita como uma sombra espectral de manifestações muito concretas, materiais e carregadas de promessa, presentificadas nas configurações da vida urbana oitocentista. Essa mesma categoria a que Benjamin permitiu fazer o levantamento arqueológico e traçar a fisionomia do século XIX e de seu próprio tempo, ainda pode hoje, e essa é a aposta dessa fala aqui, na medida em que se permite uma experiência dialética tensionada entre a imagem de desejo e a armadilha do fetiche, nos fazer despertar, no nosso tempo, da narcose coletiva a que a vida urbana está quase que invariavelmente submetida. Obviamente que não se pode pensá-la por comparação às determinações dos espaços públicos e privados oitocentistas, com que estaríamos ali no registro do texto da ilusão schopenhaueriana, que o Benjamin dizia. Mas a crítica da fantasmagoria não me parece estar ultrapassada como estratégia de luta e de resistência no confuso e admirável tecido de redes em que se tornou a cidade contemporânea. A vida nova oitocentista, cultivada em meio aos produtos industriais postos à venda para um público cada vez maior nos pavilhões de exposição e nas lojas de departamento e vitrines, nas passagens, resultou numa transformação decisiva das formas tradicionais da percepção estética. No centro da investigação de Benjamin está a pergunta pela historicidade dessa transformação, exemplificada na crítica ao cinema. Ali, ao detectar que formava-se um novo público, numeroso, lotando salas de exibição em busca de distração no seu tempo de lazer, Benjamin escreveu uma crítica social da arte,
em que se conjugavam condições históricas e artísticas de produção, transmissão e recepção das obras de arte. Essas novas configurações de formação do público e recepção em massa são interpretadas por ele como um fenômeno que reorganizava e reorientava a experiência estética. Se a recepção individual da obra de arte havia representado um papel progressista no século XIX, na medida em que a educação, formação, o cultivo do indivíduo era uma força social transformadora no interior da sociedade burguesa, no século XX, o filme, que atinge tanto ao proletariado como à pequena burguesia, é uma forma artística que permite a essa recepção da arte em massa ser, em grande medida, orientada e organizada progressivamente. Sabemos o quanto essa era uma questão indecidível para o próprio Benjamin e conhecemos de modo suficiente o quanto a potência emancipadora do filme, do cinema, foi capturada pelo fascismo, que dela soube se valer exatamente com o sinal inverso, invertido, o de uma experiência regressiva e conservadora, quando não laudatória de uma arte tradicional e monumental. Mas o que me interessa aqui é trazer à luz o problema da recepção tátil, configurada a partir da experiência da distração. A pergunta que faço refere-se à potência emancipatória que está nas obras oferecidas à fruição distraída. Para Benjamin, o filme, graças a tal potência emancipatória, era também potência de politização. Muito embora não tenha postulado uma forma de consciência correlata ao cinema, Benjamin viu naquela forma artística um instrumento pedagógico para o despertar de uma consciência de classe, proporcionado por um interesse originário das massas urbanas, pelas próprias condições de vida, pelo próprio conhecimento, pelo conhecimento da sua própria classe, na medida em que a experiência sensorial do choque provocada pela narrativa fílmica reproduzia mimeticamente o choque a que o corpo dos habitantes urbanos era submetido diuturnamente. O valor que Benjamin confere à forma de atenção que se denomina distração precisa ser compreendido no contexto maior da transformação histórica da percepção causada pela modernidade urbana. Assim, o filme e a arquitetura urbana não podem, segundo a argumentação benjaminiana, ser avaliados com as categorias emprestadas ao conceito de obra de arte autônoma. Tornava-se necessário pensar no quanto o universo óptico estava afetado por uma dominante tátil. Disse Benjamin que, e eu cito, ali onde a coletividade procura distração, não falta de modo algum a dominante tátil que rege a reestruturação do sistema perceptivo. É na arquitetura que ela está em seu elemento de forma mais originária. O cinema se revela, assim, também desse ponto de vista, o objeto mais importante daquela ciência da percepção a que os gregos chamavam estética. Fim da citação. A tatibilidade não se orienta pelo recolhimento contemplativo, mas antes pela resolução de necessidades humanas, como atesta sua origem na arquitetura. Benjamin apela ao alargamento do domínio da estética para além da obra de arte tradicional e autônoma. Ao denominar lado tátil da percepção artística, corrobora o jogo como parte da experiência estética, isto é, aceitar entrar no universo de regras criado pela obra, crer no arranjo da obra, nela mergulhar com todo o seu aparato sensível, apagar as luzes para se entregar à projeção de imagens numa tela grande. Trata-se, ao colocar em pauta essa apreensão tátil, ao falar da participação do corpo na formação de um juízo estético, de apontar para uma prática artística que poderia, então, se tornar um experimento e um exercício coletivos. Transposta a pergunta aos dias de hoje, vindo lá dos anos 30, quando Benjamin escreveu, nos dias de hoje, em que a percepção tátil está na pauta de inúmeras formas de arte que se situam a meio do caminho entre experimentação, jogo e crítica,